Hello, my students. Nice to meet you. My name is Patricia. I am an English teacher. Welcome to your English class. Olá, queridos alunos, tudo bem? O meu nome é Patrícia e sou a professora de inglês. Hoje nós estudaremos o Simple Present. O que seria o Simple Present? Então, o Simple Present parece com presente simples em português, não parece? É uma palavra cognata e realmente é isso. O Simple Present é o presente simples em português. E nós usamos o Simple Present em duas ocasiões: routine and facts, fatos e rotinas. Eu vou dar alguns exemplos das rotinas em que usamos o Simple Present e alguns fatos reais que acontecem que também utilizamos o Simple Present. Então, eu vou dar o exemplo das rotinas. Por exemplo, quando eu falo I take a shower, eu estou dizendo que eu tomo banho. Isso é uma rotina. A rotina pode ser de coisas que nós fazemos todos os dias, às vezes ou nunca fazemos, também é uma rotina. Por exemplo, I never go to the beach. Eu nunca vou à praia. Então, também usamos o presente simples. Eu vou dar um exemplo agora também dos fatos. O que é fato? É aquilo que realmente acontece e nós podemos falar. Por exemplo, eu falo I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Ou então eu falo I work every day. Eu trabalho todos os dias. Agora vamos estudar a estrutura e a formação do Simple Present. E eu vou dividir em duas partes. A primeira parte nós vamos trabalhar com esses pronomes. I, you, we e they. Esses pronomes, eles não sofrem alteração quando utilizamos o verbo. Por exemplo, o verbo love. O verbo love, ele no infinitivo, ele é to love. E quando eu vou usar no presente simples para falar de um fato ou para falar de uma rotina, eu vou tirar o to e vou copiar o verbo do jeitinho que ele está. Muito simples. Essa é a primeira parte da formação em afirmativa, ok? Então, veja bem, com esses pronomes na estrutura afirmativa do verbo do Simple Present, ele não vai alterar em nenhuma pessoa. Se eu coloco write, vai ser I write, I write email, por exemplo. Se eu coloco you, vai ser you love, you write, não vai acrescentar nada. O verbo vai ser exatamente igual em todas as pessoas. We study, you play, ele vai ser igual, tá ok? Continuando, para os pronomes pessoais, he, she e it, o verbo sofre uma variação, que geralmente nós acrescentamos a letra S. Por exemplo, eu posso falar she loves cupcake, ok? Ou então he loves cupcake. A alteração de acrescentar o S é muito simples, é somente na terceira pessoa, ok? Eu vou colocar o quadrinho aqui para ficar um lembrete. E também gostaria de falar que em alguns verbos, em alguns casos especiais, não vai ser só o S, vai acontecer alguns casos em que vai ser ES, cortar o Y, que são os casos especiais que vai estar aqui embaixo e nós vamos aprofundar, né, no decorrer da nossa aula. E como usamos o presente simples na negativa? Então, é muito simples. Eu dividi em duas partes e as duas partes são diferentes. A primeira parte, do I, you, we e they, eu vou acrescentar don't logo em seguida o pronome e copiar o resto da frase. No caso, I don't like French fries, por exemplo. Eu não gosto de batata frita. E isso vai servir para todas as pessoas, né? Ele não muda, a gente só acrescenta o don't depois da primeira pessoa, né? Que é o pronome, correto? Para o segundo bloquinho, para fazer as frases na negativa com he, she e it, é muito simples. Nós vamos usar doesn't, que é o do mais a partícula de negativa, ok? Vai ser diferente, não vai ser don't, vai ser doesn't. Então, vai ficar he doesn't qualquer coisa, ele não gosta de qualquer coisa. Por exemplo, he doesn't swim, ele não gosta de natação, ok? E isso vale para o he, para o she e para o it.
E então, professora, se eu quiser fazer uma pergunta utilizando o presente simples, é possível? Sim, é possível. E eu vou mostrar para vocês como utilizar, né, o presente simples nas frases interrogativas. Lembramos daquele primeiro bloquinho de pronomes, né? I, you, we e they. Nós vamos utilizar o verbo auxiliar do. E nós vamos colocar o do antes do pronome, copiar o verbo e colocar o ponto de interrogação. Parece complicado, mas eu vou explicar para vocês uma forma de não esquecer, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. I love candy. Eu amo doce. E eu quero fazer uma pergunta, né? Então, vou usar o verbo auxiliar do, vou colocar ele antes. Do I love candy? E colocar o ponto de interrogação. Essa regrinha vai servir para todas as pessoas, ok? Lembrem-se, coloque o do antes, copia o pronome, o verbo normal, do jeitinho que ele está, e o resto da frase, e não esqueçam do ponto de interrogação. Afinal, é uma pergunta. Já para a segunda parte, para fazermos as perguntas, nós vamos usar o verbo auxiliar does. É um verbo que não tem tradução, ele é um verbo auxiliar para o presente simples, para o simple present. Então, para o segundo bloquinho, que é he, she e it, nós vamos colocar o does antes dos pronomes. Does she like volleyball? Por exemplo, ela gosta de voleibol? E isso nós vamos fazer em todas as pessoas. Colocar o does, colocar o pronome, o verbo e a continuação da frase, ok? Estamos terminando a nossa aula de hoje. E para finalizar, peço que estudem pelo seu livro e tirem as dúvidas com seu professor. Fiquem em casa e se protejam. Bye! See you last week!